Tem jogador brasileiro que vai ganhar mais dinheiro fora de campo do que dentro dele durante a Copa do Mundo. Porque hoje a Copa do Mundo não transforma só carreiras esportivas, ela transforma jogadores em marcas globais. Quem segura o baile do Brasil virou passeio outra vez. Vini Júnior riscando a zaga dos cara, virou rotina. Cê já sabe. E em 2026 isso vai acontecer em um nível muito maior. Porque nunca existiu uma Copa tão digital, tão comercial e tão baseada em influência. E antes de você seguir para assistir esse vídeo sobre a influência e a grana que se envolve no mundo digital e das marcas, além das 4 linhas, não deixa de seguir esse canal, Vinícius V2 e V2MM, aqui no YouTube. Também comenta, compartilha esses conteúdos para quem é de interesse e não deixa de seguir a gente no Instagram, Vinícius Vieira e V2MM, combinado? E essa é a série Copa Fora das 4 Linhas. Esse é o segundo episódio de 6, uma série onde a gente vai falar sobre posicionamento, marca, marketing, comunicação, estratégia de imagem, negócios, criação de conteúdo, jogadores, marcas, tudo que envolve a Copa do Mundo fora das 4 linhas e todos os seus personagens. Este é o segundo episódio, vamos falar dos caras que vão ganhar e faturar muita grana com suas marcas enquanto eles estão jogando pela seleção brasileira. A Copa do Mundo com certeza é a maior vitrine que um jogador pode ter. Você pode falar de Champions League, você pode falar agora do Mundial FIFA, de clubes, você pode falar de Premier League, que são mais consistentes porque elas acontecem durante todo o ano. Mas a Copa do Mundo é o creme de la creme quando o assunto é o maior palco esportivo do mundo. Cada 4 anos o negócio para. E diferente de uma Olimpíada, o negócio é só futebol. As pessoas todas vão ver só futebol. Nas Olimpíadas você tem uma divisão de modalidades que acaba dispersando o público de acordo com seus gostos. Então a Copa é um negócio only one. Ela tem bilhões de pessoas assistindo, ela tem uma atenção global concentrada, tem uma explosão de audiência naquele momento, tem um crescimento instantâneo dos jogadores muito orgânico, só pelo fato de eles estarem lá, tem campanhas publicitárias e tem aumento do valor comercial de quem está por lá. E uma Copa, na minha visão, pode mudar financeiramente a carreira e a vida de um jogador. Por quê? Eu venho falando muito sobre isso. Quando o cara entende que ele vai para a Copa, tem muita gente olhando ele e ele aproveita disso de maneira estratégica, ou seja, cara, eu vou trabalhar a minha imagem de uma maneira eficiente. Eu fiz até um vídeo hoje, um artigo que eu estou gravando esse vídeo, que é uma analogia que é de um jogador enxergar a Copa como se fosse o influenciador entrando pro BBB. Você fala assim, meu Deus do céu, você tá maluco. Não, porque se um jogador vai pra Copa, ele vai estar focado na Copa pelo título, mas o que ele pensou sobre estratégia de imagem com a equipe dele? Ele tem uma equipe que vai construir conteúdo, relação com o público, canal de comunicação diário, 24 horas por dia, com esse público, com essa audiência que cresce, com esse monte de gente que vai procurar ele no Google, com esse monte de gente que vai procurar ele nas redes sociais. Eu não vejo jogador fazendo isso ainda. Mas isso é uma tendência. Então, se ele pegar esse modelo que o BBB faz, que o influenciador que vai pro BBB faz, e construir isso numa Copa do Mundo, ele vai construir essa audiência e vai, sem dúvida nenhuma, perpetuar isso para toda a sua vida. Em nenhum momento, lógico, vai ter os críticos que vão falar que o cara tava preocupado em aparecer e postar. E, cara, nem era ele que tava postando. Ele tava focado na concentração, treino, jogo. Então, não é isso que vai definir o resultado. E toda a estratégia foi pensada antes, com tempo, para que ele pudesse ser executada nas diferentes plataformas de Instagram, YouTube, TikTok. E aí eu vou citar exemplos históricos de jogadores que mudaram de vida por conta de Copa, mas muito mais por conta da parte técnica. 2014, Rames Rodrigues. Aliás, o Rames Rodrigues vive dessa Copa até hoje. Mbappé, 2018, cara, a Copa do Mbappé. E Messi, 2022, perpetuou a história dele com um título. O jogador não deve e deixa de ser atleta só numa Copa do Mundo, ele vira um ativo global. Depois de todas essas observações, agora eu vou falar dos jogadores de seleção brasileira. Tem 4 casos que eu peguei aqui: Neymar, Vini Júnior, Endrick e Rafinha. Numa escala de quem mais ganha até quem menos ganha, mas já está ganhando quando o assunto é marketing, marca associada, fazendo dinheiro mesmo. E aliás, um bom dinheiro, além dos contratos com os clubes e os contratos esportivos.
Antes de falar da nova geração, a gente vai falar do maior ativo comercial da história do futebol brasileiro, quando o assunto é marketing. Cara, pra mim, eu acho que ele... eu não tenho esse dado exato, mas pra mim ele passou Ronaldo e ele passou também Pelé, que é o Neymar. Cara, o Neymar é bizarro, né, velho? O Neymar tem um faturamento estimado, segundo pesquisa, notícias, e eu sempre digo, eu acho que é muito mais que isso, de 80 a 120 milhões por ano de publicidade, podendo aumentar ainda mais em ano de Copa. Cara, eu acho que quando eu vi notícia do Neymar, ele teve algo em torno de 30 milhões de ganho com post só no momento da convocação em 18 de maio de 2026. Teve notícias que saíram falando sobre isso. Então acho que esse valor de 80 a 120 milhões é de acordo com pesquisa das marcas que a gente sabe, de contratos que a gente sabe. Imagino que a gente não sabe, porque a maioria dos contratos não são públicos. Aliás, eu chutaria que só esses 100 milhões aí é da Blaze por ano. Tem marcas com o Neymar como Puma, Blaze, Red Bull, Mercado Livre, PokerStars, Replay, Canal Gold e Epic Games, entre outros, né? O Neymar é uma fábrica de marca que ele carrega junto com ele. E o que ele traz de diferente esse tempo todo de jornada? O Neymar tem essa cultura pop, tem esse entretenimento, ele tem a massa do lado dele, né? O cara com todos os erros, os acertos, mas ele tem pautado a carreira dele muito com um público que se encanta pelo futebol dele, que se encanta com a história dele, que se encanta com a magia do futebol dele. Cara, o que aconteceu na convocação e de comemoração das pessoas quando o Neymar foi convocado foi um negócio bizarro. Eu acho que eu não sei se a gente vai ver isso em algum outro momento. Você vê os próprios jogadores pedindo, de você ver as grandes celebridades pedindo, de você ver a convocação oficial parar quando o nome dele é anunciado, é bizarro. Ele tem a mídia ao lado dele, ele tem esse lifestyle, ele tem um alcance global, ele tem um engajamento absurdo, ele é muito bem relacionado com as maiores personalidades brasileiras. O Neymar transcendeu o futebol e faz muito tempo e virou um cara de entretenimento. Hoje no Brasil o cara mais famoso é Neymar, por conta muito da audiência de mais de 200 milhões dele no Instagram, de seguidores, né, entre outras plataformas e tudo que ele representa. E mesmo fora do auge técnico, ele continua sendo um dos atletas mais valiosos comerciais do planeta. Cara, o que vale mais em grana, publicidade? Neymar ou Mbappé? Ah, legal, vou trazer o Mbappé pro meu time, ele vale muito mais. Pô, com certeza, é muito mais novo, vai performar muito mais. Beleza, mas para fazer um comercial, quem que eu vou ter mais resultado? Quem é a carinha mais conhecida? Quem é a carinha que tem mais carisma? Quem é a carinha que conecta mais com o público? Talvez seja o Neymar, cara. É bizarro que esse cara é bizarro. Talvez nenhum atleta tenha entendido tanto o poder da influência, da imagem, quanto ele pode... Cara, o Neymar toca aqui, o negócio vira ouro com a imagem dele, quanto o Neymar. Nenhum atleta entendeu tanto isso que nem ele nesse jogo. E isso ele é referência Brasil e mundo. Tem muito natural? Eu acho que tem muito natural de como ele se pautou a jornada dele e a carreira dele. Tem muito do campo? Tem muito do campo dos resultados esportivos que ele conquistou, de toda essa magia que ele trouxe. Mas também tem muito de estratégia. O Neymar tem um diferencial, cara. Eu conheci o Neymar quando ele tinha 16 para 17 anos na base do Santos. Ali eu já vi que ele era um moleque que sabia desse fora das quatro linhas. Ele não era um cara que se escondia de câmera, dava entrevista, começou a fazer as primeiras campanhas publicitárias, estava entregando, tinha essa agenda já de publicidade muito no começo. Não é um cara que falou assim, espero fazer 25 anos, consolidar meu espaço para eu fazer. Não, cara, ele pegou a oportunidade, seguiu. E aí ele fez disso uma rotina da vida dele profissional. Por isso que ele transcendeu o futebol, desde muito jovem. Aí aproveitou a oportunidade passa. Eu vejo muitos jogadores que falam, eu vou fazer isso depois, eu não quero isso não é pra mim. E passa, e lamenta, e fica falando depois que o Neymar teve sorte. Não foi só isso não, tá? Vinícius Júnior é o segundo nome que eu vou falar. Enquanto o Neymar representa a consolidação, Vinícius Júnior representa o que é de novo. Ou que é o que pode pedir passagem. Vou falar do Endrick em seguida, mas pra mim são os dois nomes dos caras que vão chegar para ser esse ativo de marca e entretenimento, como é o Vini Júnior e como começa a se consolidar o Endrick. Hoje a gente tem uma apuração de mais ou menos uma média de 70 milhões de reais que o Vini fatura por publicidade, entre 60 e 80 milhões por ano, 70 é a média, mas eu ainda acho que é mais.
Marcas como Gatorade Pass, PlayStation, Bet Nacional, Rexona, Clear, Vivo e Havaianas estão ao lado do nosso Vini Júnior, né? Além da Nike. O que o Vini Júnior faz de diferente? Ele tem um protagonismo mundial, ele tem uma relevância internacional, conexão cultural, força digital e imagem global. O Vini já é nova geração, ele já tem conteúdo de redes sociais muito diferentes do Neymar. O Neymar é mais raiz, né? O Vini já tá mais elitizado os conteúdos dele. O Vini tem a causa do racismo, que ele pegou isso como bandeira, como esse protagonismo dele mundial e referência cultural e internacional. E ele fala sobre isso, ele vai de acordo com isso, ele bate nessa tecla, ele briga com o mundo com relação a isso. Isso vende, isso gera potes de oportunidades para você conversar com marcas e você ser bem visto. Então, o Vini não só vende futebol, ele vende uma influência global. Hoje ele é provavelmente o ativo mais valioso comercialmente da nova geração, para mim, na minha visão, com certeza. E tem o Endrick como uma concorrência, mas o trabalho que o Vinícius Júnior faz, visando um cara que ainda tem mais essa Copa de 26 e mais duas, pelo menos pelo que ele tem de idade, é para ser o nosso novo Neymar quando o assunto quando o cara estiver em atuação. Vai ser um dado bem interessante. Qual vai ser o espaço que o Vini vai ocupar? Se ele vai transcender Neymar, se ele vai estar no nível abaixo de Neymar, se ele vai estar no mesmo nível que Neymar. Vai ser bem interessante, porque é um cara que enxerga e trabalha bem esse fora de campo muito bem. O Endrick já é uma figura que causa alegria e causa arrepios, porque é um cara que ainda é muito jovem e é um cara que você vê que ainda ele não tem essa conexão. A quem ame, a quem odeie. O Ancelotti tinha dúvida se convocava ele, depois ele teve que aceitar porque o moleque é muito bom. Então, ele é muito... Ao mesmo tempo que ele é frio, que não conecta, ele é muito quente, que as pessoas falam, cara, esse moleque é muito brabo. Isso vende, cara. Isso vende. Então, o Endrick é um cara que já entende essa imagem da nova geração, já se conecta com uma molecada. É a imagem mesmo de uma nova aposta do Brasil. E faz questão de comunicar isso, é um cara muito ativo digital. Então hoje o Endrick já tem um faturamento mais ou menos de 40 milhões ano só com publicidade. Tem marcas como New Balance, Red Bull, Cicobi, Neusaldina e EA Sports com ele. São marcas muito relevantes e se você for ver, a maioria das marcas são marcas de alta expressão e alto valor, já com um atleta muito novo. O que eu vejo de diferenciação no Endrick? Tem uma construção estratégica, é um cara que pensa comunicação. Posso falar porque no começo do Endrick, com 15 anos, a gente, como assessoria de imprensa e gestão de imagem na V2MM, trabalhamos com o Endrick. Eu fiz um primeiro treinamento de comunicação com o Endrick, de como ele poderia falar em público, como que ele poderia construir conteúdo para rede social. E já na qualidade ele me mostrou um nível de maturidade e conhecimento acima da média. Então ele tem uma diversificação, ele pensa em longo prazo, ele tem uma conexão com a geração Z, que é a Gen Z, que é muito diferente do Vini Júnior e mais diferente do Neymar, e já tem uma gestão profissional por trás. Ele pensa, ele tem uma pessoa de mídia todo dia com ele na França, na Espanha, vai ter na seleção, ele pensa isso, cara, ele coloca isso como base do trabalho dele. Então o Endrick não está fazendo campanha não, ele está construindo um patrimônio de imagem, é um cara que já foi feito para isso. Até porque é um cara que é gerenciado pela Roc Nation, que é uma empresa que está ligada a celebridades, o próprio Vini Júnior também tem a mesma empresa como representante. Tem o Jay-Z como grande sócio e nome alavancador da empresa, então esses caras com todo esse mercado de celebridade americano vão conectar o Endrick, vão conectar o Vini Júnior para estar cada vez mais sendo protagonistas em grandes eventos, em grandes locais que não são praças esportivas. Então, cara, você vê que o cara tá construindo um patrimônio de imagem com 19 anos já, é bizarro, então a força que ele tem. E é um cara que vai voltar pro Real Madrid, se ele tomar o espaço, esquece, ele vai ser uma alavanca, assim. Imagina se esse cara faz gol em decisão de Copa, é decisivo, ele tem potencial para isso, cara, o Endrick realmente é um ativo que, assim, cara, vocês vão ter que me engolir, como dizia o velho Lobo, cara. Talvez hoje seja o projeto de marca mais bem estruturado do futebol brasileiro ou mais promissor, é a minha aposta. Já o Rafinha é o jogador que mais cresceu comercialmente nos últimos anos, né? A gente conhece Rafinha melhor com Copa de 22 e ele chega consolidado para de 26. Fatura em média ali 30 milhões por ano,
Tem marcas como Realme, Calvin Klein, L'Oréal, Tissot, marcas de elite, né? O Rafinha, eu não vejo uma projeção de vender em volume, ele vende em valor percebido, e nem vejo ele crescer pra caramba, a não ser que aconteça um fato muito novo, sei lá, o Rafinha estoura na Copa, ele já foi cotado para ser melhor do mundo e pega o melhor do mundo, aí muda o patamar dele. Caso não, eu ainda acho que ele vai ser uma figura que, pô, ele for um coadjuvante de Copa, ele vai ser um cara que vai ser coadjuvante de marcas também. Mas vai estar muito bem posicionado como premium, com lifestyle, moda, essa narrativa dele com sofisticação, posicionamento premium, um cara que está em Barcelona, bem estabelecido em Europa, e isso conecta bem. Hoje ele ocupa um território muito ligado a lifestyle e luxo. E talvez aqui a maior mudança do futebol moderno, que é o último ponto, o último bloco que eu quero falar para você. O jogador virou mídia, ele virou creator, ele virou marca, plataforma e negócio. Caraca, Vinícius, tu é louco, velho, os caras têm que jogar bola, treinar. Eu entendo, mas como o cara também tem que jogar bola, treinar, fazer uma boa alimentação, sono, ele precisa fazer fisioterapia, regenerativo, ele precisa fazer uma musculação, uma academia, um treinamento físico por fora, ele precisa aprender um outro idioma, ele precisa ter na frente, na carreira, na empresa dele, imagina um escritório com todas essas salas, sala de nutrição, a sala de preparação física, a sala de fisioterapia, a sala de idiomas, ele vai ter uma sala ou um departamento de imagem, que vai trabalhar a comunicação dele com assessor de imprensa, relações públicas para se conectar a grandes eventos e pessoas, criação de conteúdo, estratégia digital, onde que ele vai aparecer, como ele vai aparecer, qual tipo de conteúdo. Então o cara precisa ter esse tipo de estrutura. Estamos falando de caras que faturam de 30 a 100 milhões por ano só com isso, eu não estou nem falando de contrato de clube. Tem grana para investir nisso. E quanto mais investir, mais isso vai se multiplicar. É fato, porque vai estar mais presente, vai estar mais acessível, isso vai gerar uma escala da imagem, cada vez um disparo maior de mensagem, e as pessoas mais vão ter alcance à mensagem que essa pessoa passa, e mais vão consumir, mais marcas vão se associar, mais produtos e negócios eles vão poder fazer. E quem que define quem ganha mais nesse jogo da imagem fora do campo? Quem tem melhor posicionamento, quem tem melhor narrativa, consistência, presença digital, conexão cultural, ter uma bandeira levantada, isso o Vini Júnior vai muito bem, porque as pessoas compram isso. Então hoje não basta só jogar bem, não se sustenta mais. Vai bem, Messi, porra, joga bem pra caramba e ponto. Legal, cara, talvez seja o último dos moicanos. Hoje não basta jogar bem, você precisa representar alguma coisa. E qual que é o erro da maioria dos jogadores? Aceita qualquer marca, pô, vem aqui, paga um pichulé e vambora, botei dinheiro no bolso, não constrói uma narrativa, cara, não tem conexão com aquela marca, mas botei o pichulé no bolso e vai embora, e não tem uma relação, não trabalha o posicionamento, que é essa conexão cultural, que é as bandeiras que ele levanta, ele mostra a história dele, e não entende a audiência, cara, o que minha audiência está pedindo de conteúdo, o que minha audiência está pedindo de presença minha aqui? E é isso que você precisa ter uma equipe junto com você, pensando nessa estratégia. Quem não constrói imagem, perde dinheiro e não é pouco. Olha as cifras que eu falei aqui. Para mim, já numa parte de conclusão, o Neymar abriu a porta comercial gigantesca para a nova geração. Vini Júnior, Endrick, seguem caminhos diferentes e de uma consolidação. Endrick pode ser esse efeito avassalador na minha visão. Mas todos eles estão dentro de um mercado em que o Neymar ajudou a transformar e abriu muitas portas. A Copa do Mundo muda carreiras, muda marcas, muda contratos, muda posicionamento, muda quanto um jogador vale fora de campo, cara, e também quanto vale dentro de campo. Hoje o futebol também é influência, também é mídia e é posicionamento. E acima de tudo, um baita de um negócio para cada um desses carinhas que está lá presente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu adorei falar sobre esse vídeo, adoro falar sobre esse tema e muito legal contemporizar e vivenciar esse conteúdo. Eu tenho participado de campanhas de jogadores da seleção e está sendo um momento muito incrível da minha jornada profissional, de vivenciar o quanto esses caras ganham, o quanto eles enxergam e quanto tem de oportunidade de trabalhar com esses caras. O quanto eles podem ainda crescer muito por conta de uma estratégia que ainda não é feita, que é o que eu acabei de falar nesse vídeo. Então se você gostou, vai ter mais bastidor de Copa do Mundo, vai ter mais
episódios de Copa Fora das Quatro Linhas, se inscreve aqui no canal Vinícius V2, V2MM_BR. No Instagram, Vinícius Vieira, também a gente posta os vídeos lá para você acessar. E V2MM também, a gente está todo dia falando para você estar aqui no nosso canal e acompanhar esses conteúdos. Maior profundidade, maior conhecimento e muito de bastidor que acontece todo dia no nosso mercado esportivo, que é o mercado do marketing esportivo. E claro, comenta aqui, compartilha esse conteúdo se você curtiu. E eu te espero no episódio 3, que eu vou te mostrar como as marcas usam a Copa do Mundo para dominar atenção, audiência e consumo. E por que durante a Copa do Mundo, sua atenção vira produto. O que você não está enxergando que as marcas já enxergaram e você está no meio desse jogo e nem sabia? Espero no episódio 3. Combinado?